Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre gestão de projetos. Gestão de projetos. Você já imaginou aquele monte de sigla, aquele monte de ferramenta, aquela monte de informação que a gente escuta falar sobre gestão de projetos se transformando num projeto entregue dentro do custo, do prazo e do escopo pelo qual ele foi planejado? Nossa, isso está difícil. É sobre exatamente isso que a gente vai falar neste vídeo, nos próximos e no curso que a gente está para lançar no dia 14 de março. Eu sou o Murilo, tá? Eu sou um dos sócios aqui da FM2S e eu vou estar seguindo com vocês esses vídeos, né, essas introduções sobre gestão de projetos. Bom, uma coisa que meu avô sempre dizia é que a gente tem que ter muito cuidado para não fazer o molho ficar mais caro que o peixe, né? Esse provérbio, ele encaixa direitinho quando que a gente fala de gestão de projetos. Vocês não concordam comigo? A gente escuta falar um monte sobre gestão de projetos. A gente ouve falar sobre os 10 campos do conhecimento. A gente vê um monte de dicas sobre gestão de projetos. A gente ouve falar sobre software de projeto, canvas de projeto, mapa de projeto, questionário, enfim, tem uma tonelada de ferramentas que dizem que são necessárias ou a gente não vai conseguir nunca ter um projeto com êxito. Mas, quando lhe dão realmente a chance, né, de ter um projeto, de tocar um projeto na realidade, mas quando você tem um projeto na mão e tudo para arrasar e se destacar, começam os problemas. Então, todo aquele caminhão de métodos, metodologias, de ferramentas, eles começam a travancar os seus projetos, né? O que na teoria é muito bonito e faz muito sentido, quando vai para a prática começa a não funcionar tão bem. E de repente, a equipe começa a não cumprir uma série de requisitos da boa gestão de projetos, né, que tá falando lá em toda a teoria, e até que você, que é a pessoa que tá tocando a coisa, pense em jogar a toalha e começar a imaginar que gestão de projetos não serve para nada e tocar o projeto que nem você tendo um soldado perdido no Vietnã, só quer sair fora daquelas bombas que ficam explodindo. Na verdade, a gestão de projetos, ela serve sim, mas a gente tem que descomplicar tudo aquilo. É isso que a gente vai tentar mostrar aqui nesses vídeos e depois no curso. A gente não vai abordar a gestão de projetos da maneira tradicional. A gente vai falar da gestão de projeto de um jeito que planejamento e execução são os itens de destaque. Afinal, se você no planejamento já descobre que um projeto não vai trazer grandes resultados, você já começa a cortar ali o mal pela raiz. Não adianta nem que eu use 1 milhão de ferramentas de canvas, de software, do que for, se um projeto ele começa mal, ele invariavelmente vai terminar mal. Ponto. E como que a gente não deixa isso acontecer, né? É sobre um pouco que a gente vai discutir aqui. E por que eu digo isso, pessoal? Por experiência própria, que começou lá atrás no meu estágio, numa grande multinacional alemã na área de gestão de projetos, né? Era o meu estágio obrigatório da engenharia mecânica. Lá naquela época, né, o PMBOK era uma novidade para mim, para muitos engenheiros talvez ele é uma grande novidade, né? E particularmente, para mim, foi uma maravilha eu ter conhecido esse livro, né, o PMBOK, né, que é o Body of Knowledge, e todo o conteúdo que ele oferecia, né? Mas você tem que entender aquele livrão, esse corpo de conhecimento grande e extenso, não como um apanhado de ferramenta que eu tenho que usar tudo sempre. A gente vem falando aqui sobre Six Sigma, né, que também não é um monte de ferramenta que eu tenho que usar tudo sempre. Gestão de projetos é a mesma coisa. Você tem que pegar aquele livrão lá e entender ele como uma referência de ferramentas que às vezes eu uso e às vezes eu não uso. Eu tenho que saber o que eu quero para saber que ferramenta que eu vou utilizar. Na minha equipe, lá naquela multinacional, a gente tinha grandes especialistas na área de gestão de projetos. E eles começaram a ensinar para mim, por meio do dia a dia, da prática da gestão de projetos, essa metodologia correta que está colocada lá no PMBOK aplicada na prática. Com toda essa experiência deles, eu pude ir aprendendo o que era essencial e o que era demais que tinha no PMBOK. Eles falavam abertamente, né, o que fazia e o que não fazia sentido a gente acompanhar dentro daquelas boas práticas pro nosso caso. Eles me explicaram que a gestão de projetos tradicional, do jeito que ela é formulada e passada na maioria dos cursos, ela surgiu na década de 60 lá na NASA para colocar o homem na Lua. A gente não, muitas vezes nessa empresa a gente não faz projeto que o objetivo é colocar o homem na Lua. Então a gente não precisa usar todas aquelas técnicas toda hora. Quando eles me falaram isso, eu respirei aliviado, porque não foram poucas vezes que eu dormi com o livro na cara, de tanto estudar ele, né, tentando entender como é que eu ia usar aquela ferramenta para aquele projeto específico, né. Desse modo, eu consegui aprender que apesar de todas as ferramentas e da utilidade de todas as ferramentas,
eu tenho que ver o que convém para mim e o que não convém. Depois desse episódio, eu voltei a ter contato com gestão de projeto com o grande professor Olívio Novaski, nas aulas da pós-graduação, né, do mestrado na Unicamp. Lá, a exemplo do estágio, foram reforçados itens de extrema importância dentro do PMBOK, que é o alinhamento dos stakeholders, né? Stakeholder são as pessoas que têm interesse com o projeto, todo mundo tem que estar alinhado para o projeto acontecer de maneira legal, e a apresentação do projeto em forma de business case, mostrando quais são os investimentos e os retornos esperados para aquele projeto. O business case ele é extremamente importante porque ele vai te ajudar a vender esse projeto dentro da sua organização, o que faz com que as coisas sejam executadas de uma maneira mais suave. Quando eu começo um projeto, eu tenho a certeza de quais ferramentas deverão ser utilizadas nele de acordo com a sua complexidade. Por meio de poucas ferramentas, é possível transformar projetos que estão ali bagunçados, né, e ainda não analisados, em peças de objetivo, planejamento e execução claras. Eu consigo trabalhá-los e fazer com que eles sejam executados dentro do escopo, prazo e custo. A gente sempre começa pelo business case, né, quando a gente vai falar de um projeto, fazendo uma análise completa ali da viabilidade econômica e técnica daquele projeto. Depois, durante a fase de planejamento, a gente vai medir os riscos, avaliar os stakeholders e a equipe a ser alocada naquele projeto. Com isso, a fase de execução tende a ser muito mais tranquila, com um bom planejamento. Desse modo, os projetos que eu sou envolvido hoje, seja para tocar o projeto ou como parte da equipe de projeto, eles têm muito mais possibilidade de ser bem executados, de ter êxito, de cumprir o seu objetivo, do que quando eu estava lá no estágio, menino empolgado, querendo utilizar toda a ferramenta. Isso não me ajudava a colocar as coisas dentro do escopo, dentro do custo e dentro do prazo. Por isso, e pelos anos trabalhados com gestão de projetos, sejam eles em projetos de melhoria, que eu trabalhei muito, seja em projetos de implantação, ou até mesmo em projetos de TI e marketing, né? Cada centavo que você investir em aprender como tocar um projeto, né, vai ter o seu retorno totalmente garantido. Mas, né, na prática, o que a gente deve aprender? Para começar a falar de gestão de projetos, a gente tem que começar do básico. O que é um projeto? Bom, um projeto, pessoal, é um conjunto de atividades temporárias que resultam em um resultado único, ou seja, o objetivo de um projeto é único. E se ele é único, ele não faz parte de uma rotina, e por não fazer parte de uma rotina, a gente não tem como aprender com essa atividade no dia a dia, ela sendo realizada sempre. Se o projeto ele é único, foi feito, começo, meio e fim, acabou a nossa chance de lograr êxito naquele objetivo único que era do nosso projeto. Por isso que é tão importante a gente falar de planejamento. Mas e afinal, o que é o planejamento? Planejamento é o processo pelo qual você vai quantificar um orçamento, qual você vai quantificar o tempo de realização do seu projeto e também você vai identificar quais são os riscos envolvidos naquele nosso projeto. Então a gente vai sondar tudo isso daqui e procurar soluções para possíveis cenários de riscos, possível cenário de estourar o orçamento e possível cenário que pode nos levar a atrasos. Isso daqui é planejamento, mas eu sei que é muito mais fácil a gente partir rapidamente para a execução sem observar esses cenários aqui, sem pensar em cada uma dessas coisas, em cada uma desses pontos especiais no planejamento. Afinal, se a gente executar logo, for fazendo rápido, mesmo que isso resulte em um monte de desperdício de serviço e um monte de retrabalho, né? A gente pode alegar que não deu certo porque a gente não sabia daquele cenário, ou então a gente não havia pensado naquela possibilidade, né? Seja sincero, quantas vezes você não ouviu falar isso, né? Ah, eu não sabia, a gente não pensou nisso. Ou até, né, quantas vezes a gente mesmo não fala isso daí, que não sabia que poderia ter acontecido alguma coisa. Trocando em miúdos, eu vou lhe deixar. Planejar é evitar um sofrimento futuro. Todo projeto tem um custo de elaborar os diferentes cenários. E a gente vai sempre pagar esse custo. A gente pode pagar esse custo agora, no planejamento, com desconto, ou a gente pode pagar esse custo depois que a execução resultou em lixo, com retrabalho, com dor de cabeça, com estresse, com desespero. Ou seja, a gente pode pagar depois com juro, multa e correção. Se quer um exemplo, eu vou te dar logo dois. Você tomou uma vacina de febre amarela? Se sim, uma boa parcela de vocês vai lembrar da reação que essa vacina dá.
né? Que a gente é obrigado a enfrentar a reação quando a gente toma, né? É ou não é? Aquela febre que dá na gente, a gente fica mal o dia seguinte inteiro, pelo menos eu fiquei. Outra coisa é a fila que você tem que pegar no postinho para você tomar a vacina. Eu fui num dia que tava aquela febre lá, falando que tava morrendo macaco, então todo mundo tava desesperado para tomar a vacina da febre amarela, né? E tá, se você vai passar por uma reação imensa por causa dessa vacina e vai pegar uma baita fila, por que você toma essa vacina? A resposta é simples, é porque você não quer correr o risco de morrer porque você não tomou a vacina e depois você foi infectado pelo vírus. É uma relação de custo-benefício. Outro exemplo é na hora que você vai comprar um carro. Se você não se planejar, é certeza que você vai fazer um péssimo negócio. Na melhor das hipóteses, você vai comprar um carro mais barato que, vai te deixar na mão mais pra frente. Eu conheço um cara que fez exatamente isso. Meus amigos que criaram verdadeiros comparativos técnicos entre os carros, né, que pesquisaram a fundo, são, de fato, os que compraram os melhores carros e os mais felizes com a compra deles. Ok, Murilo, entendi que planejamento é importante, mas o quanto que eu tenho que planejar, né? Bom, gente, cuidado com uma coisa que chama paralisia pela perfeição. O planejamento ele precisa ser uma análise de custo-benefício. O tempo que você vai gastar planejando o projeto, né, como uma nova plataforma de petróleo, mandar um homem para Marte, é bem diferente do tempo que você vai gastar no planejamento de um aplicativo para celular. Não que o aplicativo de celular não seja complexo, né? Mas, né, a plataforma e o homem para Marte tem uma complexidade muito mais alta. Se na plataforma a gente demorar 2 anos para planejar e 5 anos para executar, eu vou estar sendo o construtor de plataforma mais competitivo do mundo. Agora, no aplicativo de celular, se eu demoro, às vezes, 3 semanas para desenvolver esse aplicativo, planejar e desenvolver o aplicativo, ele já se torna, às vezes, obsoleto. Já lançaram alguma outra coisa na frente e eu perdi o time para ganhar dinheiro com ele. E, pessoal, é aí que entra o capítulo 3 da 5ª edição do PMBOK, né? Ele vai nos ajudar muito, porque ele modifica o foco do planejamento, né, dos projetos e de seus planejamentos e elimina aquela chamada abordagem waterfall, que muita gente gosta em projetos e que projetos grandes trabalham com ela. Ao contrário daquele manual que eu aprendi lá no estágio, a 5ª edição não prega o engessamento e a burocratização do planejamento e do gerenciamento do projeto. Fica claro que as melhores práticas do PMI devem ser customizadas e modificadas para se adaptar ao ambiente e ao contexto dos projetos, né, atendendo a características únicas de cada empresa ou de cada projeto. A abordagem incremental, né, da melhoria contínua, que a gente vive falando aqui na FM2S em tudo que a gente coloca, ela é trazida para os projetos, né, com a adoção do ciclo PDCA no planejamento e na execução de projetos, né? Depois disso, né, depois que o PMI trouxe essa técnica, a organização ela é obrigada a utilizar essa ferramenta para ir melhorando o seu conhecimento de como realizar planejamento e execução dos projetos. Então, eles colocam a abordagem da melhoria contínua. Além disso, o PMI colocou muito mais foco na produção de valor que o projeto vai dar para o negócio, ou seja, muito foco em entender o que a gente ganha realizando aquele projeto, que é uma coisa extremamente básica, mas que não tinha ficado clara para muita gente. Pare e pense, né? Quantos projetos na sua organização não deveriam ter sido iniciados? Nunca deveriam ter saído do papel, nunca deveriam ter sido colocados em pauta, porque eles não agregam valor nenhum para a organização. Então, lembrando da nossa primeira questão do modelo de melhoria que a gente fala tanto aqui. O que queremos realizar? Antes de começar um projeto, a gente deve responder sempre essa questão para ter foco no que a gente está trabalhando. É fundamental objetivo em qualquer projeto, seja ele de melhoria ou seja ele colocar o homem na lua. Por isso, depois do planejamento, deve ser muito claro como o projeto irá criar e agregar valor para o seu negócio, demonstrar claramente os benefícios que serão alcançados, oferecer flexibilidade na sua implementação e permitir agilidade na execução das tarefas. Então a gente tem que passar por esses 4 pontos. Por isso, gente, que aqui na FM2S o nosso objetivo é ajudar você a enxergar o gerenciamento de projeto além do lugar comum. Então é isso que a gente vai aqui na FM2S te
mostrar na prática, né? Como é que eu me mantenho fiel ao gerenciamento de projetos, ao planejamento do projeto, mesmo naquela hora que começa a explodir bomba e a gente pensa em jogar toalha e tocar tudo de qualquer jeito? Esquecer tudo que a gente aprendeu. Para responder essa pergunta, eu não vou ficar falando sobre isso. A gente vai trazer, né, no próximo vídeo, uma ex-aluna nossa, que é a Kiara, que tem uma vasta experiência com tocar projeto dentro de empresa. Ela vai comentar, né, bastante projeto de TI que ela tocou. Então a gente vai trazer a Kiara para mostrar para vocês qual que é a importância de eu pensar no gerenciamento de projetos e ir além do lugar comum no que a gente faz com projetos. E quem sabe ela vai poder dar uma luz para que você melhore a maneira com que você lida com os seus projetos. Então, pessoal, não deixe de curtir aí o nosso vídeo, divulgar um pouco desse vídeo para que outras pessoas também aprendam como você. E se teve alguma coisa que eu falei e vocês não entenderam, se vocês querem falar um comentário sobre a vida prática aí de tocar projeto que vocês têm, deixa um comentário aqui embaixo na nossa página que a gente responde e tem uma discussão legal. E também não deixe de esperar o nosso vídeo aí na quinta-feira, que é o case com a Kiara. Tá? Nós vamos mandar no e-mail, nós vamos colocar no LinkedIn, nós vamos colocar no Facebook, então seja por onde que você veja, fique atento para conseguir ver ali com ela e aprender ainda mais sobre como é que a gente vai além do lugar comum na gestão de projetos, no gerenciamento de projetos. Então, até a próxima, pessoal!